quando eu resolvi ser artista plástico, eu já era bancário. E quando eu me formei em arquitetura, eu também já era bancário e já era artista plástico. Aí ficou aquela dúvida, eu vou seguir arquitetura, não vou, não sei o quê. Aí eu resolvi me manter bancário porque tinha o prolabore que eu precisava, que eu nunca tive como artista, e seguir a vida como artista plástico. Inclusive, uma coisa que eu fiz quando eu descobri que estava meio fraco em termos de contexto de formação, aí eu disse, vou me embora para o Rio de Janeiro para estudar. Descobri que tinha uma escola lá bacana, chamada Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro, fui para lá. Isso foi um pouco para cuidar da minha formação. Bom, então, o que eu queria dizer sobre a história do Banco da Amazônia e eu ter trabalhado como bancário, é porque aí a minha produção foi totalmente independente. Eu fiz o que eu quis, eu faço o que eu quero. Se eu não faço melhor, porque eu não sou melhor que isso. Mas o que eu gosto de fazer é assim, é dentro de eu não sou porra louca, eu nunca fui. Eu sou muito centrado no que eu tenho que fazer, então não tem essas histórias de esse aqui, então vou pegar, vende tudo, vou me embora para o Canadá, isso não existe na minha vida. Eu fui para o Rio de Janeiro, mas fui trabalhando pelo banco, tinha onde ficar, tinha como me sustentar, tinha tudo. Como eu disse, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto de fazer. Atualmente, meu trabalho versa muito sobre a náutica daqui da região, Belém, Marajó, né? Eu gosto de pesquisar nos barcos. No início ele era a minha pintura era muito próxima de que é a pintura de um barco, do que é várias coisas assim, muito tentando repetir o que a gente vê num barco desse, o que a gente vê também nas casas ribeirinhas, tá? A pintura em si, eu não tento fazer a arquitetura. E depois, acho que com meu amadurecimento, tanto já está misturado com essa informação visual, aí eu comecei a criar coisas, fazer daquilo o que eu quisesse, em termos de composição, Aí a gente vê um Felipe, para quem não sabe, esse quadro aqui atrás é o apóstolo Felipe. Aí eu acho que tem a ver com o apóstolo Felipe. Tem a letra, a inicial decorativa do Felipe, um F, né, referente a Felipe. Eu resolvi representar os apóstolos de Cristo, todos como pescadores. Eles não eram todos pescadores, mas pescadores de alma, né? Pescadores de homens. Era uma coisa que ele sempre falava, né? O Cristo. Eu não sou religioso, eu não faço divulgação de nenhuma religião. Eu gosto da história de Cristo porque eu acho o Cristo um cara muito 10. E fui pesquisar sobre isso porque eu acho que eu tive quase que uma iluminação no dia que estava precisando fazer a exposição da Galeria Teodoro Braga aqui, da Galeria Elf. Vamos fazer uma exposição. Aí disseram, o espaço é esse, a quantidade é essa. Aí disseram assim, acho que umas 14 obras, está bacana. Tá, aí fiquei, o que eu vou fazer? Essa exposição eu não queria fazer assim, sem uma temática. Eu queria me determinar qualquer coisa para seguir uma linha de trabalho. Porque se eu não seguisse nada, quando vê, tinha, só um exemplo, assim, tinha natureza morta, tinha paisagem, tinha retrato. Mas não, eu quis dar um norteamento. Aí eu estava naquela coisa, sabe o que era? Um dia eu acordo assim, eu não sei se eu acordei, se eu ainda estava dormindo, eu juro que eu vi direitinho aquela coroa de Cristo, assim, com uma iluminação muito frágil, a gente vê assim. Depois eu vi que eu já tinha desenhado isso. Eu já tinha feito esse desenho. Talvez fosse a minha memória se
mexendo, né? Querendo me apontar o que que... Olha, aí você é Cristo, a coisa tem que ser Cristo, pô, aí o que que eu vou fazer sobre Cristo? Aí disse, mas 14 não é, se fosse Cristo era fácil, 12 seriam os apóstolos, que a gente já sabe que conforme o Leonardo da Vinci, que pintou aquela, né, super conhecida Santa Ceia, é disse, bom, são os 12 apóstolos. Eu fui ver, não eram 12. 12 foi quantos o Leonardo da Vinci que participaram do cenáculo. Cenáculo é o que ele chamou de dia da última ceia, né? Mas ele tinha muita gente trabalhando com ele, não era só ele. E depois se proliferou tanto que... E esses são os homens que realmente valem a pena a gente saber, né? Porque eles levaram a fundo o negócio. Eles, não são esses papas que a gente está vendo hoje, né? Não é a igreja, tá? Eu não comungo com isso, não, tá? E sim, aí eu fiz os 12, um deles o Felipe. Agora, Felipe, isso era 2013, eu procurando na internet e tudo mais, me diz assim, em 2011 foi localizado as relíquias, uma tumba, se supõe seja Felipe. O que os caras ainda estão achando agora, coisa sobre... Eu pensei que tivesse assim muita coisa registrada, anotada, tá? Não tinha quase nada, não tem porra nenhuma desses caras. Primeiro porque quando eles fizeram a religião, o cristianismo, não era religião, era o cristianismo, era perseguido pelos romanos, então eles tinham que esconder tudo, então some qualquer informação. E agora cadê o historiador para achar o que sobrou desses caras, né? Aí por isso o Felipe é uma coisa tão apagadinha assim, que não tinha quase informação sobre ele. Eu quis representar isso mesmo, uma coisa que você nem quase sequer vê a letra F. Porque o do Pedro não, dá um pesão bacana, tal, uma coisa, cruz de cabeça para baixo, não sei o que. Sim, eu sempre representava os martírios, né? O Felipe tinha uma coisa, achei até engraçado, a gente vai na internet, aí vê assim, Felipe teve 2 filhas que eram videntes. Aí no outro texto, Felipe teve 4 filhas, das quais 2 eram videntes. Pô, que esculhambação é? Aí você fica sem saber, né, o que anotar, o que é verdadeiro nessa história. É por isso que eu fiz uma representação do Felipe Tanto. É quase a minha maneira de representar. O rapaz que foi trabalhar comigo como querendo fazer uma curadoria, um texto, foi o Armando Queiroz. Eu sempre decoro a primeira letra do nome das pessoas, o resto. O Armando Queiroz não sabia, ele não tinha percebido que com pintura se podia fazer tanto trabalho conceitual. Vocês não querem se aprofundar no trabalho da gente? Vocês acham que conceitual é fazer um memorial descritivo enorme e uma obra vazia? Para mim, isso é conceitual. Eu coloquei todos os conceitos que eu precisava aí. É a minha maneira de ver, sabe, representar na pintura. Cada um deles tinha assim, por exemplo, o Pedro foi martirizado, foi crucificado de cabeça para baixo, o André foi crucificado numa cruz em forma de X, cada coisa doida. O outro lá foi todo esfolado, arrancaram a pele dele, que coisa, né? Esses romanos eram especialistas em fazer sofrer a pessoa, né? Em sacrifícios mesmo assim. Deus o livre se o presidente da república descobre ele, né? Ia adorar esses caras, né? Vem trabalhar aqui comigo, eu estou precisando. Tem uma coisa, eu tinha deixa eu contar uma historinha assim. Tinha uma amiga minha que fazia floragem de barro, não sei o que e tal. Aí eu disse, falei para ela, não sei o que está acontecendo. Eu vou fazer um trabalho meu, parece que eu tenho que benzer ele antes. É isso aqui, ó. Ele sempre tem que ter esses. Isso não é Cristo, não. Isso aqui é eixo de abscissa. É como se eu estivesse determinando o que está para cima, o que está para baixo, o que está para o lado. Que... Isso também é para mim sempre me nortear no espaço que eu tenho.
Antes de fazer qualquer coisa, eu faço isso, tá? Pá, pá. Aí eu vou trabalhar para a esquerda, para a direita, para cima. Isso é muito arquitetura. Isso é muito coisa de arquitetura. Eu não consigo fazer um trabalho, chegar lá, vou fazer um jazz, improviso. Não sei fazer. Não sei fazer. Eu desenho muitas vezes, eu faço até no computador, preparo tudo como se fosse uma planta do que eu vou fazer. É claro, se você ver meu croquis, tem semelhança com o trabalho final, mas a vivência, né? Claro, na hora de ser pintor, eu sou pintor também, né? Aí o arquiteto cede o espaço, mas tem toda um embrião de preparação da obra que depende do arquiteto, com certeza, todo um projeto. Eu já ia me perdendo. Eu morei 2 anos em Belo Horizonte, fica muito perto de aquelas cidades toda lá de Minas Gerais, porra, me lembra aí, Ouro Preto, aquela cidade lá toda, né? E eu vivia olhando para aquelas igrejas, ia lá, tal, eu fico muito impressionado com a arquitetura em si, não, mas o que eu acho legal é ver a ação do tempo e a ação do tal restaurador. Alguns restauram mesmo, outros parece que eles danificam mais, né? Tem até uma obra aqui para fazer, se vocês quiserem registrar, registra. Uma igreja chamada Igreja das Mercês. Eu não sei quem foi o filho da puta que fez a restauração daquela igreja. Que coisa ridícula. Eu fui um dia, eu não conhecia, fui para uma missa de 7º dia de morte de uma amiga minha. Eu fiquei olhando, porra, foi uma criança que fez essa restauração? Eu me lembrei daquela mulher que deformou toda a cara de um santo, que saiu na televisão, eu acho que foi um irmãozinho dela, um gêmeo com ela que fez aquilo. Que bosta de restauração que é aquilo. E ainda tem os padres que colocam até São Caetano no chão. Sabe o que é São Caetano, né? Aquele piso vermelho. Até isso tem naquela igreja. Como é que chegou a esse nível de detonação? Mas o que eu estava falando? Sim, da história. Sim, eu gosto disso. De ver como é que... Sabe? E a minha pintura tem muito a ver... Depois que eu vi também em Santo Alexandre, como ela ficou 800 anos parada esperando por uma restauração, é legal a gente ver aquela... Não é mais uma pintura, é só uma sugestão de formas, de tintas, de coisas assim. É isso que eu gosto de fazer. Aí eu fico apaixonado por isso, copiando tudo, copiando... Não digo copiar, mas me utilizar daqui. Graças a Deus cheguei hoje para ser artista, né? Na época do pós-moderno, e a gente pode tudo isso, pode pesquisar em tudo, pode pegar em tudo, usar tudo na nossa obra. Eu tenho essa coisa, assim, acho que a pintura é uma espécie de... Como é que diz a Eliane Tenório? É uma... Como é que ela diz assim? É uma masturbação mental. Eu também faço isso. Tudo que eu vou, eu não faço tão escancaradamente como ela diz, né? Mas eu gosto de fazer isso. Se a pintura para mim não tiver essa coisa de êxtase, de você sentir como é que diz assim, uma coisa sensual, uma sensual não, sexual mesmo, né? Daquele tesão, assim, eu acho que ela não tem. Todo o trabalho que eu faço, pode anotar isso, se você quiser pesquisar, você vai descobrir que tem menções à sexualidade. Tem tudo, todos eles têm. De alguma forma você vai encontrar. Eu estou confessando aqui hoje, porque hoje é o dia de abrir tudo, né? Mas assim, eu faço veladamente, eu faço como fonte de inspiração, depois eu vou dando minha maneira de fazer, e aí eu misturo, como eu estou vendo, a pintura religiosa com toda essa sensualidade, né? Mas a coisa sai, isso é bacana, eu não agredi ninguém, eu não faço para agredir, eu faço porque eu acho que se a pessoa for olhar com os mesmos olhos que eu faço, ela vai sentir esse tesão que eu sinto também. A gravura digital eu fiz em 2000, eu estava um pouco ainda verde no Corel Photo Paint, que era o aplicativo que eu usava para fazer, eu não sei mexer
com o Adobe Photoshop, que os bonitões fazem, né? Eu não sei mexer com ele. Mas o Photopaint faz a mesma coisa, basta que você aprenda. E faz até melhor, eu acho. Para mim era melhor, era mais fácil de fazer. Aí, às vezes a gente se seduz quando está trabalhando com essas ferramentas e efeitos. E algumas coisas assim, eu usava muita figura, tirava a figura inteira, coisa assim. Eu acho que eu devia ter feito mais, sei lá, desmanchado um pouco mais as figuras. Eu não sei, hoje eu não tenho feito, mas eu fico imaginando se eu for fazer uma gravura agora, acho que eu faço bem diferente. Acho que eu faço diferente. Mas vai ter a mesma carga sensualidade. Não penso que vai mudar. Mas é que a gente cita muita coisa, põe muita coisinha lá, e hoje eu faria uma coisa mais limpa. Sabe? Talvez a composição, a facilidade da gente colar coisas assim. Na verdade eu estava brincando de colagem. O que eu faço lá é brincar de colagem. Uma pessoa que eu acho super importante no meu trabalho, que é a Marisa Mocarzo, falou: não tem menor diferença se vê uma gravura digital sua com uma pintura. A técnica não te limita, tu continuas sendo uma, só que outra maneira de representar. Ela falou isso e eu fiquei super besta. Elas na verdade estão juntas aqui pela antítese, eu acho, pelo tema e pela maneira de representar, né? Mas como eu te falei, a gente não perde quando eu faço gravura digital, quando eu faço essa aqui é bem mais nova, o Felipe é bem mais novo, né? Eu acho que eu estava muito mais consciente. E a pintura é o meu campo realmente que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer a digital, mas é como eu te disse, às vezes a gente é meio seduzido pela praticidade de fazer e tirar, apagar, copiar, fazer de novo. E a pintura não, a pintura exige mais trabalho, exige mais arrojo, sei lá. Aí exige que você conheça muita coisa. Outro dia até achei engraçado que um pintor já conhecido nosso, já está nas mídias, está nas grandes galerias, e eu disse: não, porque agora ainda vou lixar isso aqui, porque eu não gosto desse brilho da tinta acrílica. A tinta acrílica deixa um brilho horroroso, muito brilhante. Eu não gosto disso. E ainda mais porque eu tenho que representar como se fosse uma coisa antiga. Então tem que ter um desgaste. Para desgastar, eu lixo, gasto. E porque qualquer barco, eu não gosto do barco que acabou de ser pintado e vai para a água. Eu gosto daquele que andou em vários portos, já se arranhou, já se coisa. Isso é bonito. E aí a gente vê uma tinta por baixo da outra, a gente vê toda aquela vivência daquela superfície pictórica. É isso que eu quero fazer. Ele ficou assim: tu lixa? Sim, por que não? Eu acho que ele é muito acadêmico na pintura dele. Só pode passar tinta sobre tinta. Não, minha pintura é o que eu quiser. Eu pinto sobre superfície plástica para fazer um decalque. Sabe o que é decalque, né? Que o pessoal chama de transfer. Eu faço isso, tem vários transfers aqui. Vários transfers. Aí depois do transfer eu mexo de novo, volto a pintar, colo, descolo, arranco, coloco mais coisa. Isso para mim é que é o tesão da pintura, é pintar realmente, é viver um momento pictórico. Claro que tem que ter um tema para poder, não, como dizia o meu amigo Acácio Sobral, um anedótico para seguir. Exatamente, tem que ter uma historinha que a gente vai fazer para poder fazer no trabalho, né? Seguir uma história para o trabalho. Mas como fazer, é bom mesmo brincar de pintar. Isso que é a história, isso que é bacana da pintura. Também tem contato. Olha só, daqui eu estou vendo lá nos devassos pintados do Paraíso, já tinha uma coisa na identidade cromática, laranja, azul e branco. Isso quem me ensinou foi o barqueiro. Por que ele pinta de laranja? É um zarcão para proteger o barco dele da corrosão da água. Aí depois ele não tem disco de Newton, ele não estuda como a gente.
Ele simplesmente, olha, o que combina melhor com laranja é azul. Tá lá, se você for num disco de Newton, tá lá um contra o outro. Em cima o laranja, o azul, esse azul eu chamo azul Iemanjá, esse azul assim. Tá lá, é o contrário do laranja, desse laranja. E por isso eles combinam tão bem. E o branco vem para dar uma desparecida quando fica muito carregado. A primeira coisa que eu tenho que dizer, vão olhar. Vão observar seus colegas. Vai olhar quem já fez. Vai olhar se você não tem acesso a um museu que tenha boas obras. Olhem os livros. Eles têm umas reproduções. A gente percebe diferença em reprodução, mas eles servem muito para a gente. Eu tive a oportunidade de ir em Portugal em 2016. Fui no Centro Cultural de Belém. Que museu maravilhoso! Tem uma coleção de um cara que deve ser poderosíssimo, Picasso. Tem obra de quase todos esses caras que a gente acha que tem Picasso. Tem umas coisas assim que a gente... olha, só vejo em livro. Te vê no livro desse tamanho, o negócio é o tamanho dessa parede. Aí quando você vê aquele impacto do tamanho, da pincelada, do material, aí que puta que pariu. Não é nada de... Isso que eu acho que é o bom da gente ver um museu, da gente ver obras de outras pessoas, porque a gente aprende muito. Não fique pensando que você já sabe tudo, que você nunca sabe. Eu não sei nada, eu estou aprendendo tudo. Eu aprendo até não, muito com os pintores dos barcos. Eu aprendo com a natureza, aprendo com o arrastado do barco no cais, né? Tudo isso aí faz a gente aprender muito, essa vivência que a pintura vai ganhando. Aprende com a restauração mal feita das igrejas, né? E todas as outras, e bem feitas também às vezes. A gente vê que eles deixam, muitas vezes por prospecção, deixam uma pintura anterior e a outra tal, assim. Isso é muito legal, eu sempre faço isso nos meus quadros, gosto de fazer isso. Como se tiver, eu brinco de refazer o que aconteceu com o tempo, gosto de fazer isso.